Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Retomamos as nossas aulas de Teologia do Corpo. E nesse vídeo nós continuaremos aprofundando aquilo que iniciamos na aula passada a respeito da moralidade cristã. Nós vimos que a verdadeira moral cristã, ela deve brotar do coração. E Cristo, no Sermão da Montanha, ele não simplesmente deu leis exteriores, mas ele fez um apelo ao coração humano. Em primeiro lugar, aliás, ele constatou como que estava o coração humano, corrompido e marcado pela concupiscência. Depois ele fez um apelo ao coração humano para a conversão, para a pureza de coração. E esse apelo ele deve ser atendido por nós através de um esforço. O tema desta nossa aula será a nossa relação com a lei que foi dada com Deus. No livro do Christopher West, o tópico que nós vamos estudar agora se chama Liberdade em relação à lei. O Christopher West nos diz o seguinte: a moral cristã, ela não é simplesmente uma esmagadora lista de regras a serem seguidas. O Evangelho pretende mudar o nosso coração para que ele possa deixar de precisar das regras. Na medida em que experimentamos essa mudança de coração, experimentamos a liberdade em relação à lei. Não liberdade para transgredir a lei, mas liberdade para cumpri-la. Isso nós podemos ler lá em Romanos capítulo 7 e também em Gálatas capítulo 5. E também lá no profeta Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 31, Deus promete ao povo uma nova e eterna aliança. E ele diz: eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os vossos pais, uma aliança que foi selada e marcada em tábuas de pedras, mas eu selarei uma nova aliança gravada nos corações. É este o grande desejo de Deus, selar conosco uma aliança gravada nos corações. A primeira aliança, que foi depois do pecado, e por isso ela foi necessária por causa da concupiscência que marcava o coração humano, ela foi escrita em tábuas de pedra e foram dadas leis objetivas para que o homem seguisse. Mas a nova aliança que Deus quer selar conosco, Ele quer selar esta aliança no nosso coração, para que a obediência a Ele brote não simplesmente como uma lei exterior, mas brote como algo natural, como um desejo, como uma vontade de estar em comunhão com Deus. O Christopher West ele faz a seguinte pergunta para falar desta realidade da nossa liberdade em relação à lei. Você sente o desejo de matar o seu melhor amigo? Ele diz que não. Então, se você não sente esse desejo, você não precisa de uma lei que te diga não matar o seu melhor amigo. A gente poderia colocar aqui, ter uma lei para não matar a própria mãe. Nós não precisamos no Decálogo, nós não precisamos lá nos mandamentos de Deus de uma lei desta forma, porque para nós isso é natural. Então nós temos uma liberdade em relação à lei. Esta lei, ela não é uma imposição para nós, pois isso nos é natural. O nosso coração já se conforma ao amor que nós temos pelo nosso melhor amigo. O nosso coração já se conforma ao nosso amor que temos pela nossa mãe. E por isso não precisa de uma lei para nos impedir de matar ou o melhor amigo ou a nossa mãe. Então, antes do pecado, o coração humano ele estava em plena concordância com a vontade de Deus. Somente com a entrada do pecado, passamos a sentir uma ruptura entre os nossos desejos e a vontade de Deus. Por isso, o objetivo da lei foi apontar para os nossos pecados, apontar para o coração que estava corrompido. Porém, Jesus nos aponta para algo mais profundo do que os meros preceitos da lei. Jesus não apenas aponta para os nossos pecados, mas aponta para as nossas verdadeiras possibilidades humanas, para aquilo que podemos ser segundo o plano original de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina o seguinte a respeito da lei do Antigo Testamento.
Segundo a tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa é ainda imperfeita. Como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá por si mesma a força, a graça do Espírito para cumpri-la. Ela aponta o pecado, mas não salva do pecado. A lei antiga é uma preparação para o Evangelho. Nós podemos ler isso no número 1963 do Catecismo. Porém, ele diz o seguinte a respeito da lei do Novo Testamento, da Nova e Eterna Aliança. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei antiga. E a melhor expressão da Nova Aliança e dos mandamentos evangélicos é o Sermão da Montanha. E o Catecismo diz: Jesus não lhe acrescenta novos preceitos exteriores, mas vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, onde o homem faz a opção entre o puro e o impuro, onde se formam a fé, a esperança e a caridade, e com elas as outras virtudes. Isso está no número 1968 do Catecismo. Por isso, na medida em que nós deixamos Cristo preencher o nosso coração e nós deixamos a mensagem do Evangelho tomar conta de nós e nós abraçamos a mensagem do Evangelho, nós deixaremos de precisar da lei, pois já não desejaremos transgredi-la. Não que a lei seja ruim, a lei é boa, a lei ela é disciplinar, ela é uma pedagoga, mas nós precisamos ir para além da lei, porque a lei ela é ainda exterior, ela é de fora para dentro. E o grande objetivo do Evangelho, o grande objetivo de Cristo, ao vir nos evangelizar, é que brote do nosso coração um desejo sincero de servir a lei. Christopher West diz o seguinte: o problema não está na lei, mas na dureza do nosso coração. Não joguemos a lei fora, porque nós realmente ainda precisamos dela, mas não joguemos a lei fora. Abandonemos os nossos desejos desordenados a Cristo e deixemos que Ele os transforme. E diante dessa realidade da lei, essa realidade é uma realidade complexa, porque existem aqueles que se apegam à lei e vivem num legalismo e por isso vivem uma vida simplesmente exterior e se tornam às vezes orgulhosos por serem perfeitos cumpridores da lei. E também existem aqueles que, às vezes, por não darem conta de viverem a lei ou por achar a lei excessiva e acharem a lei pesada, desprezam a lei. Então nós temos às vezes um jogo de força entre os rigoristas e os laxistas, aqueles que acham que não precisam da lei, que pensam ser livres, mas não são livres para dizer não à concupiscência e por isso são escravizados por ela. Mas nós devemos ouvir aquilo que São Paulo nos diz na carta aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o Christopher West, ele diz o seguinte: quando desejamos o que é verdadeiro, bom e belo, então somos de fato livres. Livres para amar, livres para abençoar, o que significa ser livres da compulsão de agarrar e possuir. Agora nós vamos entrar num outro ponto. Nós vimos a questão da lei, mas agora nós precisamos ver a questão da graça, que é o que Jesus ele também veio nos trazer. Nós não somos justificados pela lei, mas nós somos justificados pela graça de Deus em virtude da redenção operada em Jesus Cristo. E o que é a graça de Deus? O Christopher West diz o seguinte, que ela é um misterioso dom de Deus ao coração humano que permite o ser humano viver no mútuo e sincero dom de si mesmo. No princípio, o ser humano estava repleto desta graça, mas ao duvidar do amor de Deus e querer agarrar por si mesmo a felicidade, ele perdeu a graça, perdeu o dom de Deus. E qual é o caminho de volta para nós possuirmos a graça novamente? É o caminho da fé. E aí o Christopher West ele vai citar
passagem de São João Paulo II, de uma das suas encíclicas, que definem o que é a fé. São João Paulo diz o seguinte: a fé, na sua essência mais profunda, é a abertura do coração humano diante do dom, diante da autocomunicação de Deus no Espírito Santo. Então, o que é a verdadeira fé? É uma receptividade. É nós recebermos de Deus aquilo que Ele quer nos dar. E aí é o contrário daquilo que aconteceu no pecado original. No pecado original, o homem tentou se apropriar daquilo que era o dom de Deus e possuí-lo por si mesmo. Na fé, nós abandonamos as nossas próprias vontades, nós abandonamos os nossos próprios desejos para receber de Deus aquilo que Deus quer de nós. Então aqui está numa atitude de recepção da graça de Deus, numa atitude de acolhida. E à medida em que essa graça ela vai nos preenchendo, nós vamos então deixando com que o nosso coração seja transformado por aquilo que é de Deus e não simplesmente por aquilo que é nosso. Então, nós temos a graça que foi dada lá na criação, que foi perdida pelo pecado, e nós temos a graça da redenção. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio nos dar a redenção. Ele veio nos dar a salvação. Foi um dom gratuito da parte de Jesus para nós. Mas o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? Acolher a salvação. A salvação já foi dada. Não é algo que nós precisamos fazer ainda. Aquilo que nós fazemos na vida cristã, na vida prática, deve ser simplesmente uma atitude de gratidão por aquilo que recebemos de Deus. Em primeiro lugar, não está aquilo que nós fazemos por Deus. Em primeiro lugar está aquilo que nós recebemos de Deus, e porque recebemos algo de Deus e somos gratos a Ele, queremos fazer algo por Ele. E aqui está uma tendência do nosso coração. Nós temos muita dificuldade de ser amados, ou nós temos uma dificuldade de ser ajudados. Quantas vezes nós temos dificuldade de pedir ajuda, de simplesmente receber? Nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. Isso é totalmente contrário à fé. A fé é uma atitude receptiva, em que nós vamos receber de Deus a graça. É por isso que o orgulho é o pecado que mais nos separa de Deus. De todos os pecados. Santa Miriam de Jesus crucificado, ela teve uma visão do céu e uma visão do inferno. Essa santa foi uma santa carmelita. E a única virtude que ela não encontrou no inferno foi a humildade. E o único pecado que ela não encontrou no céu foi o orgulho. Os outros todos foram perdoados por Deus. Então, a graça de Deus ela é insuflada, ela é derramada nos nossos corações na medida em que nós nos abrimos para receber o dom. Com o pecado, houve o fechamento de nós mesmos para recebermos de Deus aquilo que precisávamos. Nós passamos a querer fazer isso por nós mesmos. Então, nós temos que aprender a voltar isso, aquilo que era o princípio, a graça da recepção, da receptividade de tudo das mãos de Deus. E esta graça nos é dada novamente através da redenção operada em Jesus Cristo. Aqui nessa sua definição de fé, São João Paulo II fala da abertura do coração diante do dom que recebemos de Deus. E esse dom é uma autocomunicação de Deus no Espírito Santo. E se nós olharmos lá no início, o que aconteceu? Deus formou o homem do pó da terra e insuflou nas suas narinas o hálito da vida. E o homem se tornou um ser vivente. E aí o Christopher West vai dizer o seguinte: o Espírito insuflado no princípio, foi insuflado no princípio e o homem se tornou um ser vivente. O Espírito foi derramado na plenitude dos tempos e o homem tem a possibilidade de ser uma nova criatura. Então, lá no princípio, o homem que era barro não tinha vida e foi insuflado nele, ele estava vazio de vida. Ele não tinha vida. E foi insuflado, ele se tornou cheio de vida. Também, quando nós, pelo pecado, perdemos a inocência original e ficamos marcados pela concupiscência, nós estamos vazios daquilo que é a graça de Deus.
E por isso a atitude de fé é nos esvaziarmos de nós mesmos para ser cheios do Espírito Santo e assim deixar a graça de Deus operar na nossa vida. E como fazer isso? Jesus aponta no Evangelho. É preciso o arrependimento. O arrependimento, porque foi aquilo que Jesus, em primeiro lugar, ele nos pregou. A primeira palavra de Jesus no Evangelho foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós precisamos tomar, pelo arrependimento, tomar posse da graça da redenção. Pela graça da redenção, sabemos que Deus está a nosso favor e não contra nós. O banquete de Deus continua preparado. Na última aula eu falei que Deus nos serviu um banquete e pelo pecado nós preferimos comer o lixo. E o banquete continua preparado. No princípio, lá no primeiro, quando houve o primeiro pecado, no princípio houve uma dúvida sobre o amor de Deus. Jesus, no mistério da redenção, prova o amor de Deus por nós. No princípio houve uma dúvida sobre o dom de Deus. Jesus prova isso para nós, nos dando o seu próprio corpo entregue por nós. No princípio houve uma dúvida sobre a vida em plenitude. Jesus nos diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. No princípio, a serpente implantou uma dúvida a respeito da liberdade humana. Jesus se fez escravo para nos libertar. Nós temos esses paradoxos da redenção que Jesus opera em nosso favor. Jesus, ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Ele não veio para nos escravizar, mas para libertar-nos. Então, a conversão, ela é essa abertura para nós recebermos a graça de Deus. E à medida que nós nos abrimos para esse dom, diz o Christopher West, a graça da redenção começa a revivificar a nossa humanidade e animar os nossos corações com a bondade do próprio Deus. E onde está esta graça de Deus que nós precisamos receber para voltar ao princípio e para deixar a redenção operar em nós? Nos sacramentos da Igreja. Os sacramentos são a forma do próprio Cristo continuar tocando, inclusive em nossos corpos, nos dias de hoje. Os sacramentos são as maneiras eficazes que nós temos na Igreja de receber o próprio toque de Cristo. São Leão Magno, ele nos ensina que aquilo que era visível no Cristo, os seus gestos concretos, passou para os sacramentos da Igreja. Os atos salvíficos de Cristo em favor das pessoas da sua época são os atos salvíficos que a Igreja atualiza hoje para os seus fiéis, ela repete hoje em favor da nossa salvação. Então, nos sacramentos da Igreja, nós temos a graça de receber a redenção, especialmente através dos sacramentos da confissão e da Eucaristia, que são os sacramentos que dizem respeito à própria dinâmica da vida cristã. Porque os outros sacramentos nós recebemos basicamente uma vez e eles dão um caráter de identidade à nossa vida. O batismo que nos faz filhos de Deus, a crisma que nos faz testemunhas, o matrimônio ou a ordem que nos faz viver um estado de vida. Então dizem respeito à nossa identidade. Mas a comunhão e a confissão, elas dizem parte da própria dinâmica da vida cristã e da redenção que vai se operando em nós. Por isso, por fim, o último tópico para concluirmos esse nosso assunto de hoje, nós somos chamados a viver na graça de Deus, para vencer a concupiscência e também, ao mesmo tempo, para sermos livres em relação à lei exterior e para que essa lei brote de dentro do nosso coração, nós precisamos viver na graça. E São Paulo, nas suas cartas, ele chama isso de viver na graça, de viver segundo o Espírito. E o contrário de viver segundo o Espírito é viver segundo a carne, ou viver segundo os apetites carnais. No capítulo 5 da Carta aos Gálatas, São Paulo ele fala das obras da carne e dos frutos do Espírito Santo. Nós somos chamados a frutificar no Espírito Santo. Quando São Paulo ele está falando a respeito de viver segundo o Espírito e não viver segundo a carne aqui não tem a ver com o corpo.
A carne, aqui ela significa uma má inclinação do nosso coração para buscar a autossatisfação e, para isso, essa má inclinação usa o corpo. Mas o corpo não é mau, como nós vimos na nossa aula passada. Então, a carne, quando São Paulo fala não viver segundo a carne, não significa que São Paulo está condenando o corpo. São João Paulo II nos explica e nos ensina que o corpo ele é o veículo específico da vida espiritual. Então, a carne, dessa forma, ela refere-se à pessoa toda, corpo e alma. A pessoa que está separada da inspiração de Deus, separada do Espírito Santo que já não a habita, refere-se a uma pessoa dominada pela concupiscência e pelos seus vícios. A pessoa que vive segundo o Espírito, ela não rejeita o corpo, ela abre-se a toda a sua personalidade, o seu corpo e o seu espírito. A vida segundo o Espírito nos liberta para sermos um dom para os outros. E vivendo segundo o Espírito, nós experimentamos em nós a redenção do nosso próprio corpo, que é uma realidade já começada nesta terra, mas que vai concluir apenas no céu, na ressurreição da carne. A ressurreição da carne, que é o que nós iremos experimentar. Então, nós somos chamados a experimentar esta redenção do corpo, pela graça de Deus que vai operando em nós. Mas para isso, é preciso permitir que as nossas concupiscências elas sejam crucificadas com Jesus Cristo. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai expressar isso. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Então as nossas concupiscências também precisam ser pregadas, nós precisamos nos esvaziar delas para permitir que a graça de Deus seja aquilo que nos preencha. E a redenção do corpo é redescobrir na nossa sexualidade o plano original de Deus que nós temos lá no princípio. Então, esse foi o nosso assunto para hoje e na próxima aula nós iremos entrar num assunto maravilhoso falando a respeito da virtude da pureza. Como viver a verdadeira pureza de coração, que é aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Então, que você possa procurar esvaziar-se de si mesmo e se encher da graça divina, para que esta graça, operando em você, te faça viver aquilo que Deus sempre sonhou a seu respeito. Deus te abençoe.